Sejam muito bem-vindos ao Decolando na Carreira. Eu sou a Thaís Rosa, mentora de carreira e liderança, e aqui hoje a gente vai falar como que você vai saber se você está no lugar certo da sua carreira. Nessa série de vídeos eu te ajudo a acessar uma posição mais estratégica e melhor remunerada. Então já curte esse vídeo, se você quer avançar na sua carreira, quer acessar novas posições, é para isso que a gente está aqui. E hoje a gente vai trazer um tema que é muito interessante porque a gente recebe muito estímulo ao longo da nossa carreira. E aí a ideia é a gente entender como que eu vou saber se eu tô no lugar certo. Você já se questionou? Você já se questionou se você tá realmente no lugar certo? Seja na posição certa, será que eu tô na empresa certa? Será que eu tô no momento certo de carreira? Será que o ambiente que eu tô vivendo é o adequado? E aí a gente vai começar a conectar quais foram as escolhas que fizeram você chegar até aqui e quais são as escolhas que você precisa fazer para você acessar o seu próximo grau. Porque olha que interessante, quando a gente olha para entender se estamos exatamente no lugar adequado ou que a gente deseja, o que a gente olha? A gente olha para escolhas que a gente fez para chegar até aqui. E a gente começa a fazer novas projeções para entender quais são, então, as escolhas que eu preciso fazer daqui para frente. E quando eu falo de escolha, é como se na sua carreira ela fosse um buffet. Então, você vai no restaurante e nesse restaurante você tem ali, né, um grande buffet. Você vai pegar o que faz sentido para tua dieta, para o que é importante para você. E na hora que a gente vai olhar para entender se a gente está no lugar certo da nossa carreira, também é um pouco parecido com esse contexto, porque a gente vai precisar entender dentro do buffet, ou seja, dentro de tantas opções que existem, será que eu tô pegando o que realmente está fazendo sentido para mim? Será que o que eu tô pegando é o que eu desejo? Será que isso é o ponto? E esse tema aqui veio de uma pergunta muito interessante que uma pessoa me fez. E essa pergunta, ela falou, Thaís, como que eu vou saber se eu tô no lugar certo? Será que eu não preciso sair daqui? Será que aqui realmente vai me entregar? E aí o ponto é, o que é certo para você, né? Então, a gente começa a partir desse ponto, o que é certo para você? O que é certo? Porque, olha que interessante, tudo isso pode ser um ponto de vista, pode ser uma perspectiva, pode ser um desejo ardente, ou pode ser só um estímulo que você está recebendo de fora e você começa a questionar se o que você está vivendo é certo, sobre as situações que você está tendo. Então, a gente precisa entender primeiro o que é certo para você. Porque talvez a referência que você tem do que é certo não vai ser a mesma referência para outras pessoas, por exemplo. Então é muito importante a gente entender e se responder. Para a gente começar aqui, né? Vamos começar a entender o que é certo. Quando eu te pergunto isso, o que é certo para você, o que eu estou perguntando? Quais são seus requisitos? Então, quais são suas referências de certo, de errado, de bom ou de ruim? Porque é tão interessante que na nossa carreira a gente tem uma amplitude tão grande de escolhas para fazer. Esse buffet é um buffet tão grande que às vezes essa vasta opção traz pra gente esse paradoxo, né, da escolha. Então, o que eu faço em termos de escolha a partir de tantas opções que eu tenho? E aí, aqui que a gente já vem começando a trazer uma grande percepção que é, poxa, se eu tenho muitas opções de escolha e eu preciso direcionar a minha carreira para que eu entenda o que é o certo para mim, eu vou precisar entender que eu preciso ter estabelecido algumas situações, circunstâncias que eu quero viver na minha carreira. É muito comum a gente falar, poxa, eu não sei se eu estou no lugar certo, a gente se questionar com base em informações, em situações de outras pessoas e não necessariamente no que você quer para sua carreira. Então aqui a primeira provocação é, a gente vai entender o que é certo e o que é errado para você com base no que você quer. Quantas vezes a gente vem sendo estimulado por família, quantas vezes a gente vem sendo estimulado por outros líderes nossos que falam, nossa, você é bom nisso, você é bom naquilo, e você vai meio que, né, indo. Agora não, agora o nosso grande objetivo é fazer você acessar, entender realidades mais estratégicas, melhores remuneradas, mas para que te conectem com essa certeza de estar num lugar que realmente vai te trazer o resultado que você deseja. E para a gente poder ter essa certeza, a gente precisa dos seus requisitos. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é certo para você. Estar no lugar certo precisa trazer essa percepção.
E muitas vezes essa conexão com o que é certo tá olhando para fatores que a gente chama de fatores externos. Thaís, o que são os fatores externos? Eu costumo dizer que eles são importantes, mas eles passam rápido. Que é, ai, Thaís, eu acho que eu tô num lugar que me paga um salário bacana, mas intrinsecamente, né? O que vai te satisfazer de fato? O que a tua carreira está pedindo para você fazer? É isso que vai te dar um alinhamento muito maior. Então é sempre de dentro para fora. Por mais que o externo, por mais que o dinheiro, por mais que a posição, por mais que o teu grau de responsabilidade, por mais tudo isso é importante. Só que é mais importante a tua percepção sobre tudo que você vem vivendo. Então, adianta você estar, por exemplo, ganhando muitos R$ 1.000 e você tá dentro de uma caixa, as pessoas não deixam você dar sugestões, as pessoas não querem te ouvir, as pessoas não te chamam para reunião, você fica ali isolado. Mas você tá ganhando bem, você até fica nesse lugar. Isso é a gente chama de algema de ouro. Isso é uma algema de ouro. Isso realmente vai te prender ali naquele lugar. Porém, não é isso que vai de fato fazer com que você se sinta no lugar certo. A percepção de pertença, ela não vai acontecer só por um único fator. Então, é importante que você não confunda fatores externos com fatores internos. E aqui a gente fala de um conceito que é brilhante dentro da metodologia do método marca, que é a autoimagem. Como que você se enxerga? O que é certo para você? E aí a gente precisa começar a eliminar aquele contexto que a gente vem construindo com base no que alguém falou pra gente, ou com base no que a sua família veio fazendo, ou com base no que os seus líderes foram te conduzindo. Então aqui, nesse momento, é a hora de você entender os seus requisitos, o que vai fazer sentido para você. E a diferença é muito claro a gente perceber quando a gente acha que a gente não tá no lugar certo. É muito fácil. Todo momento a gente tá com uma inquietude, a gente tem um nível de paciência muito baixo, a gente começa a discordar de muitos elementos, muito não faz sentido pra gente, então isso é muito fácil a gente entender quando a gente não está no lugar certo, né? Então é muito simples. Agora, para estar no lugar certo significa que a gente precisa ter requisito. O que incomoda a gente é fácil da gente perceber. Mas cadê o meu requisito? Cadê o meu resultado concreto? O que eu quero para que de fato isso me oriente para esse lugar? É aqui que a gente precisa agir. É aqui que a gente precisa entender. Então a gente começa com essa percepção aqui de requisito. Tem que ter o que você quer. Então, salário, é estar numa cultura, é estar vivendo uma determinada realidade, estar num nível de responsabilidade, estar numa determinada posição, é ter uma equipe, é de repente liderar já num grau de liderar outros líderes. Quais são os teus requisitos? Esse ponto é importante para que a gente comece a abrir para você entender se você está no lugar certo ou não. E muitas vezes é interessante, esses dias inclusive uma das mentoradas mandou uma mensagem falando assim: Thaís, eu percebi que eu queria sair da empresa, eu queria me expulsar da empresa, mas fazendo uma análise um pouco mais profunda e com a minha autoimagem ajustada, com a minha autoliderança sendo estruturada, eu consegui perceber que na empresa que eu tô, vai sim me trazer o resultado que eu desejo. Então, ela teve essa percepção, uma coisa que ela queria fugir antes e hoje ela fala, não, tá tudo certo, porque aqui vai me trazer o resultado. Só que antes ela não tinha o quê? O resultado. Ela não tinha o que ela queria claramente como requisito. Então isso também é um ponto que a gente precisa ter claro. Se a gente não se a gente não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Já dizia lá o gatinho da Alice. Mas é importante que a gente desenhe esses requisitos. Isso é muito relevante para o teu direcionamento. Então, aqui a gente está falando sobre você ter a capacidade de fazer boas escolhas para entender o que é certo para você, o que faz sentido para você, o que vai estar alinhado com o caminho de carreira que você realmente desenhou para você. Então, a partir desses requisitos, a gente começa então a entender quais são as escolhas que você fez. Aí, a partir dessas escolhas que você fez, você vai entender o que funcionou e que estão ok, e dessas escolhas, o que não funcionou e que estão precisando de realinhamento. E aí é muito interessante porque essas escolhas e esse realinhamento
Não necessariamente você precisa mudar um ambiente. Às vezes você vai mudar a tua percepção, às vezes você vai fazer novas escolhas no mesmo ambiente, ou às vezes você realmente vai precisar fazer uma mudança um pouco mais abrangente, até inclusive de ambiente. Então é importante que a gente entenda, caramba, a partir dos meus requisitos, quais foram as escolhas que eu fiz que me trouxeram resultados que para mim estão alinhados e o que não está alinhado. E aí, o que é interessante? Eu tô no lugar certo ou eu não tô no lugar certo? Tem uma utopia também das pessoas acreditarem, e eu vou falar uma coisa para vocês. Mesmo donos de empresas, grandes donos de empresas, grandes acionistas, não conseguem viver 100% daquilo, dos valores, né? Quando eu falo 100% é porque em algum grau, em algum momento, vai ter uma energia desalinhada, vai ter um grupo desalinhado, vai ter uma... O que eu quero dizer é que, apesar de não estar 100% ali, ó, exatamente, até porque se você for tão cartesiano assim, tão firme, pode quebrar, né? Então é importante que a gente entenda que, às vezes, quando a gente vai fazer essas escolhas, a gente vai abrir mão, dependendo do ciclo da sua carreira, do momento da sua carreira, você vai abrir mão de alguns requisitos, mas tem uns que você não vai abrir. Então é essa clareza que vai poder te dar essa tranquilidade de fazer as melhores escolhas daqui pra frente. Eu gosto muito de falar isso, por quê? Porque o que a gente não escolheu, o que a gente não produziu de resultado, não adianta, já passou. Aí daqui pra frente a gente vai precisar entender, tá? Então o que eu preciso fazer para que eu possa então estar de fato no lugar que eu entendo que é mais adequado, num ambiente que é mais adequado para mim. E aí eu quero te trazer uma visão da importância de você estar no lugar certo. Quando você está no ambiente adequado, pensando no teu processo de carreira, no teu processo de crescimento, esse ambiente, eu falo que ele é como se fosse um solo, né? Quando o solo ele é fértil, você consegue gerar muitos frutos. Não adianta a gente querer plantar num solo que não está fértil. Essa infertilidade do ambiente ou do solo aqui dentro do nosso paralelo não vai te ajudar a gerar o fruto que você deseja. Então, antes de mais nada, estar no lugar que a gente considera que é adequado pra gente vai dar mais probabilidade de você gerar frutos adequados. E esses frutos vão fazer com que você acesse novas posições e vão fazer com que você tenha uma remuneração mais adequada. Porque é exatamente a partir disso que você vai conseguir construir caminhos de carreira que vão te levar para uma ascensão, que vão te levar para um crescimento. Só que, para isso, você precisa entender se você está no lugar realmente que vai te gerar essa possibilidade de movimento. Muitas vezes a gente quer crescer, a gente quer avançar, mas o solo não está fértil. O ambiente não está alinhado. E quando eu falo do ambiente, às vezes é por um esforço nosso mesmo, às vezes é um esforço seu. Às vezes o ambiente está pronto, mas você não está conseguindo fazer plantio adequado. Essa percepção, ela precisa ser muito madura, pra gente não ficar terceirizando muitas vezes. Ah, mas é que a empresa não é boa. Ah, mas é que, puxa, meu chefe não é bom. Ok, existem esses cenários, mas é mais importante do que isso você entender a fertilidade do negócio, o quanto que aquele ambiente que você tá se conecta com o que você deseja para os teus requisitos ali de carreira que você desenhou para você. E aí, tem pessoas que falam assim, ah, Thaís, mas nem sempre a gente vai conseguir estar dentro desses ambientes, mas olha a importância de você estar dentro de um ambiente que é adequado para você. E eu falo que o ambiente ele é um dos maiores fornecedores de energia pra gente, né? Porque quando você está num ambiente bacana, quando você está num ambiente que realmente é um ambiente para frente, que você se sente contribuindo, que você sente que tem desafios vindo, você naturalmente, nesse ambiente, começa a se alimentar de uma energia positiva, de uma energia boa, de uma energia que faz com que você queira também estar e entrar nesse movimento. Olha a importância que tem você estar no lugar certo na sua carreira. Olha a importância que tem você começar a se conectar com aquilo que realmente está alinhado com os seus requisitos. Isso, além, do que a gente falou já, de te fortalecer, de te trazer fertilidade, de trazer para você frutos bons e maduros como resultados incríveis que você pode gerar, também vão te direcionar e vão te propiciar uma carreira com muito mais alinhamento e te dar energia. E aí, o contrário disso é que muitas vezes, quando você não tem esses elementos, quando você não está num ambiente adequado, você é muito drenado. E aí você não sabe por que você chega em casa extremamente cansado, porque você quer comer o mundo inteiro depois do trabalho, porque você bebe demais, porque você vai e faz um monte de compra. Então você acaba fazendo outros excessos por conta de uma carreira
desalinhada. Chega em casa, às vezes desconta até na própria família. Então, tudo isso é porque às vezes você não percebeu a importância de você estar no lugar adequado. Isso vai ter reflexo em todos os elementos da sua vida, na tua qualidade de vida, na quantidade de tempo que você desprende para você, na quantidade de qualidade de tempo que você tem para tua família, em quanto que você ganha. Tudo isso está totalmente conectado com essa clareza de você estar no lugar certo. E aí não adianta que a gente pensar que estar no lugar certo vai vir de um clique. Existe um caminho a ser construído e alguns testes a serem feitos. Mas o que eu queria que a gente pensasse? Vamos olhar aqui, quando a gente pensa nessa construção e entender esse lugar certo, a gente precisa ter uma visão de o que eu chamo de LP. A visão LP, dentro da mentoria do Método Marca, é uma visão muito importante, que é uma visão de longo prazo. Thaís, mas eu quero que o negócio aconteça para ontem. Ok, a sua ação ela é de curto prazo, mas a sua visão é de longo prazo. Não só para os resultados que você quer gerar, mas para a tua própria carreira. Não adianta a gente querer ter uma visão de curto prazo e uma ação de curto prazo. Por quê? Porque senão morre ali. A gente não tem mais o que plantar, a gente não tem uma coisa gerando a outra, você não tem movimento de carreira se você não tem uma visão de longo prazo. Então é claro que a gente vai olhar para ações de curto prazo, para resultados de curto prazo, para micro resultados, mas a sua visão tem que ser de longo prazo, porque senão você não dá conta de sustentar a energia até você atingir o resultado que você quer. E qual que é esse resultado, Thaís? Exatamente os requisitos que você definiu para saber se você está no lugar certo ou não está no lugar certo. Então essa visão de longo prazo é o que vai te trazer essa percepção muito mais clara e muito mais fluida sobre esse caminho de construção. Por isso é importante você investir tempo, você investir energia e entender como direcionar a sua carreira para você estar no lugar certo. E aí o maior benefício para você que sabe, entender se está no lugar certo é saber a hora de mudar, saber a hora de fazer novas escolhas, saber a hora de dizer não para alguma outra escolha, saber a hora de fazer mudanças pequenas e mudanças maiores. Todo esse timing é muito importante. Então, entender se você está no lugar certo vai te dar também essa capacidade de tomar boas decisões, para que você possa entender em que momento você vai fazer qualquer tipo de movimento e em que momento você também vai precisar, de repente, ficar um pouco mais parado, dar uma pausa, dar uma recuada, porque é engraçado que a gente acredita que para crescer na carreira a gente tem que estar fazendo movimentos o tempo inteiro, e não necessariamente. Às vezes você cresce fazendo um grau de aprofundamento muito grande onde você está hoje. Isso é o que vai te trazer o crescimento. Por isso que a gente tem que entender quais são os requisitos. Para cada pessoa, crescimento pode representar alguma coisa diferente. Estar no lugar certo pode representar alguma coisa diferente. Então, seus requisitos vão te orientar para o que realmente vai fazer sentido para você. Então, se você quer uma posição mais estratégica, tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente vai olhar, precisa estar te orientando para essa posição. Então, vamos imaginar, dentro do ambiente que você está hoje, vamos imaginar que você tenha esse objetivo de acessar uma posição mais estratégica. Nesse ambiente, existe a possibilidade de você acessar uma posição mais estratégica? Poxa, Thaís, até existe, mas agora está remota. Não. A pergunta é, existe? Então existe. Opa, então esse lugar, ele tem essa possibilidade. Aí depois a gente vai olhando para os outros requisitos. Em quanto tempo, quanto que você quer ganhar, qual que é a cultura que você quer viver. Então tem outros requisitos que você precisa se atentar também para que entre nessa grande formação da escolha que você vai fazer, entende? Então é importante que você saiba exatamente o que você quer para que a gente possa construir esse caminho de forma assertiva. E quem consegue identificar claramente se está no lugar certo, tem uma vantagem que eu falo que assim é dos líderes que realmente são muito visionários, que é a tua capacidade de se liderar. A gente chama isso dentro do método Marca de autoliderança. Então, a tua capacidade de se liderar, ou seja, de se influenciar, vai te ajudar a ser direcionado para o caminho que vai te trazer o retorno mais adequado que você espera. Então, é muito interessante que a gente comece a conectar os pontos. Então, primeiro, eu entendo o que são meus requisitos, que é o certo para mim, que é o lugar adequado para mim. Dentro desses requisitos, eu começo a entender ali quais são
as ações de curto prazo e quais são as visões de longo prazo que eu preciso ter. E aí o que vai me manter em movimento é a autoliderança, a minha capacidade de me influenciar a fazer boas escolhas para que, a partir de tantas opções, de tantos menus aí dentro desse buffet, eu escolha, eu selecione exatamente o que eu quero que vai compor o meu requisito. Mas isso sem perder aí de vista que talvez, e de repente, se você der muita sorte, digamos assim, você vai encontrar um ambiente com 100% dos seus requisitos. Mas tem alguns que vão ser muito importantes e tem alguns que você vai poder abrir mão nesse momento da sua carreira, que talvez em algum outro momento você não abra. Mas hoje dá para você abrir. Assim como lá atrás pode ser que você precisava desses elementos e que hoje você não precisa mais. Um exemplo, salário. Pode ser que em algum momento da sua carreira você fale, Thaís, salário para mim agora é importante. Então, um dos requisitos importantes para mim é salário. Então, não adianta você querer ficar buscando um ambiente que vai te pagar a mesma coisa que você ganha. Não adianta você estar num ambiente que de repente não tenha uma oportunidade de você crescer salarialmente. Não adianta. Por que não vai adiantar? Porque você não vai estar cumprindo ou acessando um requisito que é importante para você para esse momento da tua carreira. Então, para a gente entender que até o que é certo ou o que é errado vai depender do nosso timing de carreira. E lembra, quando eu falo carreira aqui dentro do Método Marca, a gente traz que carreira é todo o ecossistema, não é só trabalho. É o trabalho, é a tua qualidade de vida, é como isso serve teus sonhos, é como isso te traz para uma posição muito mais estratégica, é como que você, a partir disso, você consegue construir uma relação bacana com a tua família, como você consegue servir. Então, tem vários requisitos que vão se alinhar. E olha que interessante. Para a gente entender o lugar certo, a gente também precisa entender se nós estamos no momento certo. E é o momento de vida que vai te trazer no lugar certo. Porque é muito comum as pessoas falarem, Thaís, mas esse trabalho, ou isso que eu tô fazendo hoje, até ontem fazia sentido para mim, mas hoje não faz mais. E você acaba se culpando, você acaba se sentindo mal por aquilo ali não fazer mais sentido. Mas o que você não percebe é que talvez você se tornou uma nova pessoa que tem novos requisitos, que tem novas necessidades e que aquele modelo de carreira já não te atende mais. O lugar onde você mora talvez já não te atenda mais. De repente o salário que você ganha não te atenda mais, a posição que você está, o nível de desafio já não te atende mais. Então não adianta a gente querer manter os nossos requisitos lá de trás se hoje nós temos outras necessidades, se hoje nós somos outras pessoas. E eu sei que muitas vezes quando a gente pensa nisso, né, é um pouco assustador, né? Eu falo que é um pouco assustador pensar se a gente está no lugar certo, porque o que vem depois, né? Então, saber se eu não tô no lugar certo, então como que eu vou para esse lugar? Como que eu acesso esse lugar? E muitas vezes surge pra gente o que eu chamo de medo, né? E esse medo é um medo do novo. Poxa, Thaís, às vezes eu nem quero perceber que eu tô num lugar. Por quê? Porque às vezes eu tenho medo do novo, eu tenho medo de repente, descobrir que eu não tô no lugar certo, mas eu não faço a mínima ideia do que eu preciso fazer para sair desse lugar. E agora? E aí é aqui que a gente pensa na ação de curto prazo e na visão de longo prazo. É exatamente por você entender que você não está no lugar certo e cuidar disso quando você tá no comecinho dessa percepção que vai te ajudar. Porque se você deixa essa percepção ir te alimentando, chega uma hora que você quer mudar e você quer jogar tudo pro alto, você quer, sabe? E esse momento é o momento mais desafiador, é o momento em que você vai ter menos capacidade de fazer boas escolhas. E é por isso que a gente precisa, e eu quero aqui te fomentar de surgir uma percepção de que os seus requisitos começou a desalinhar, já é a hora de você começar a pensar em novos ambientes, novos degraus, novas posições, e não necessariamente você precisa mudar de empresa, tá? Eu tô querendo dizer que a gente precisa alinhar requisito. Então, se hoje você é uma nova pessoa, talvez o teu cenário hoje não esteja te favorecendo. Então, é importante que a gente conecte esses pontos. E o que a gente faz com esse medo, Thaís? Então, beleza, e se eu tiver um medo de descobrir que onde eu tô não é certo, não atende os meus requisitos? A gente precisa criar uma estratégia para você acessar. Só que o quanto mais íntegro você é com você mesmo, quanto mais fiel você é àquilo que realmente você deseja, menos você vai sofrer a longo prazo.
Porque se você não toma atitude nenhuma, se você não faz nada, você começa a retroalimentar uma sensação de talvez incapacidade, uma sensação de que, poxa, eu gostaria de estar fazendo algo diferente e não tô. Então, esse medo, ele precisa te dar um alerta. É medo de quê? Medo de não saber fazer, medo de não saber para onde ir? Então, eu vou pegar esse medo, vou entender o que esse medo tá querendo me dizer e falar, poxa, então eu preciso de uma estratégia. Talvez eu precise de um método, talvez eu precise de uma mentoria, você vai entender o que você precisa para você poder acessar o seu novo resultado. Só que não deixa esse medo simplesmente deixar você nesse lugar, porque olha, se eu já identifiquei que esse lugar é um lugar que não tá fazendo tanto sentido, eu preciso olhar. E olha que interessante, pode ser que você identifique que esse lugar é um lugar que, pô, Thaís, é um lugar perfeito para mim, é o que faz sentido, só que eu também não sei avançar, eu também não sei dar próximos passos, também pode acontecer. E aí o que a gente precisa fazer? Também criar uma estratégia, só que você entende que vão ser estratégias diferentes, mas para isso a gente precisa ter claramente o que faz sentido para você, quais são os seus requisitos, porque a partir dali a gente desenha uma estratégia de carreira. Então pode ser que você às vezes nem queira olhar muito para isso, porque isso possa te trazer uma sensação de caramba, incômodo, eu não sei fazer. Mas se você não sabe, é o momento de que você comece a olhar para não deixar isso ficar te afetando, né, negativamente principalmente. Outro ponto, tem gente que fala, nossa, Thaís, mas eu tenho medo, porque isso pode afetar a minha vida financeira, eu tenho família, eu tenho outra... Então, tem vários medos que surgem quando a gente olha para saber se a gente está no lugar certo, né? E eu entendo esses medos porque eles são medos reais. Então, se financeiramente, vamos pensar, o medo do novo. Aí vamos pensar que eu tenho, vamos pensar que eu tenho aqui outro medo, que é o medo do contexto financeiro. Eu tenho medo de fazer alguma mudança, Thaís, isso impactar financeiramente para mim. Então, o que eu vou fazer lá nos meus requisitos? Na hora que eu estiver projetando essa mudança, eu vou colocar também requisitos financeiros, requisito de risco financeiro. Então, para que eu possa fazer qualquer tipo de mudança, se isso é o que importa para mim, que realmente é o que eu tenho receio, que esse medo está aqui falando, então vamos resolver isso. Então, é importante que você conecte e consiga perceber e consiga resolver. Por quê? Porque aí, se não, imagina que você tenha esse receio financeiro, se você fica onde você tá com algum receio financeiro, das duas, uma, a gente brinca, né, que ou na vida a gente ou tá crescendo ou a gente tá morrendo. Só existe essa possibilidade. Então, se você não tá avançando, mesmo que em grau de responsabilidade, etc., você não vai conseguir agregar mais valor para você ter uma, inclusive, receita maior. Então, olha como que as coisas se conectam, né? Então, ai, Thaís, eu tenho medo. Então, coloca o requisito financeiro como um requisito importante para você fazer qualquer tipo de movimento. E aí, na hora que você estiver avaliando qualquer tipo de movimento, você também olha para esse contexto. Tem muitas pessoas que falam, Thaís, mas eu tenho medo de trocar o certo pelo duvidoso. O que é certo? Novamente, o que é o certo? O certo, às vezes, é um trabalho que você tá e que, de repente, podem te desligar. O certo é, às vezes, um mercado, uma economia que pode mudar. Então, o certo não é tão certo assim. A gente também tem que se questionar em relação a isso. O que é o certo e o que é o real? É quando a gente consegue fazer boas escolhas a partir do cenário que está sendo apresentado pra gente. Então, essa é a minha provocação para você. Não importa se é o que você está buscando é muito longe, é muito perto, não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre você ir se orientando para acessar esse lugar, porque senão você vai morrer, vai chegar no final da vida e falar, poxa, eu gostaria de ter feito isso, eu gostaria de ter tido esse requisito na minha carreira, eu gostaria de repente estar com uma equipe maior, eu gostaria de ter chegado numa posição de CEO, eu gostaria de ter, sabe, aqueles arrependimentos que depois que a vida passa, depois que o timing passa, né? Acabou. Então, o nosso ponto aqui é não deixa essas percepções, às vezes muito falhas, te travarem de fazer novas escolhas, de te direcionar para o que realmente é certo para você, o que realmente vai te alimentar positivamente na sua carreira. O fator que mais pode te prejudicar para você poder acessar de fato essa posição, e é muito interessante, né? É que quando a gente começa, vamos imaginar aqui, ó, a olhar com o olho com o olho dos outros. O que é isso, Thaís? É que, na verdade, muitas vezes, na hora que eu olho com o olho de outras pessoas para minha carreira, eu sou influenciada por que elas estão vivendo, né? Então, é uma provocação que eu faço para você. Thaís, será que eu tô no lugar certo? Será que eu tô no lugar errado? Às vezes você é questionado por isso porque você viu que alguém mudou, né? Alguém saiu da tua empresa e foi para uma outra empresa. Aí você fala, poxa, aí eu vou me questionar também. Será que eu tô no lugar certo?
se fulano de tal mudou, caramba, eu tô aqui há tanto tempo. Isso pode ser um estímulo. Se realmente tivesse essa clara percepção, você não precisaria do estímulo de uma pessoa externa vir para... Então, aqui a minha provocação é você olhar com os teus olhos, você se provocar para que as coisas aconteçam da forma como você deseja. Isso é muito interessante, gente, porque quantas vezes eu vejo pessoas que têm uma carreira incrível, que têm uma capacidade incrível, que não se movimentam porque têm medo e que, na verdade, acabam desejando se movimentar quando outra, vamos supor, uma pessoa veio para o teu lugar e veio, na verdade, para uma posição que poderia ser sua. Aí a pessoa fala, não, tem que me movimentar, porque, poxa, mas o que é isso? Eu tô olhando para minha carreira com o olho de outras pessoas. E o que você quer? Quais são os estímulos que você quer gerar para sua carreira? Quando você começa a olhar para tua carreira com o olho dos outros, aí você muda, por exemplo, porque alguém mudou. Aí você chega numa outra posição, aí você fala, ixi, não era isso daqui não, calma aí. Não estou sentindo que isso daqui é o lugar certo. Aí vou pro outro, e vou pro outro, e vou pro outro. Em que momento que você realmente sente no teu coração que faz sentido o que você está fazendo? Se você está o tempo inteiro sendo modulado e moldado pelos olhos dos outros. Porque vai sempre ter um outro para modular, se você está sempre dependendo dessa visão. Então esse é o maior erro de todos os líderes que querem acessar posições executivas, melhores remuneradas, posições mais estratégicas, é a gente conduzir a nossa carreira com base nos olhos dos outros. Você começar a ter requisito com base em outras pessoas. Você começar a ter requisito com base no que é certo para os outros. Então, esse outros é um dos grandes erros e que vão te deixar cada vez mais distante do que você realmente deseja, porque a gente começa a, de repente, às vezes, nem saber quem a gente é, o que a gente quer, a gente vai se perdendo. Pra gente começar, né, eu quero já te provocar a fazer um movimento, inclusive nos próximos vídeos a gente vai trazer ainda elementos mais práticos para você, mas começa fazendo uma reflexão, começa entendendo quais são os teus requisitos. Aqui o dever de casa nosso aqui, para você que tá aqui, começa a desenhar aí seus requisitos. Quais são os seus requisitos? O que são as referências de um lugar certo para você? Quando você olha hoje, aí você fala, poxa, Thaís, mas pode ser que o que eu quero... Mas hoje, no momento atual da tua carreira, no momento que você está vivendo hoje, quais são os requisitos? Para desenhar esses requisitos, porque são eles que vão te gerar toda a necessidade de movimento para que você avance para novas posições, para posições mais estratégicas e melhor remuneradas. E aí esse certo, essa percepção de estar no lugar certo vai ser o quanto mais próximo eu tiver dos requisitos que eu estou desenhando, mais claro está para mim que eu estou no lugar certo. E aí o único ponto é, evite fazer isso no momento de, pô, tô chateado, Thaís, eu vou lá, vou desenhar meus requisitos, tô super... Não, no momento tranquilo, no momento de bem-estar, no momento que nem tá tão extasiado, nem tão chateado, coloca ali no momento em que você tá mais tranquilo, no momento que você tá mais centrado, porque isso vai te trazer muito mais clareza. Então, momento mais centrado. Isso vai te trazer muito mais clareza, porque às vezes se você pega para desenhar, fazer esse desenho dos seus requisitos de um momento que você saiu de uma reunião brabo da vida, assim, quer jogar tudo pro alto, quer mandar todo mundo para aquele lugar, aí você, não quero mais, eu não quero mais, os seus requisitos, eles precisam ser sempre do que você quer, tá? Porque o seu cérebro, ele sempre vai entender o que você quer, ele não entende o não, você fala assim, eu não quero mais um chefe que fique me tirando autonomia. O que ele vai te dar? Chefe, porque você coloca tanta energia no chefe que te tira autonomia que você tá atraindo isso. Você coloca, pô, não quero mais isso. Você fala, pô, é isso então? Chefe que te tira autonomia? Então é isso, é isso, é isso. Então isso é um ponto que a gente tem que cuidar. Na hora que a gente vai desenhar os nossos requisitos, esses requisitos eles precisam ser, quando a gente fala da neurolinguística, sempre proativos. O que eu quero. E evitar ficar, eu não quero um chefe. O que você quer então? Se você não quer um chefe que te tira o tempo inteiro a autonomia, você quer um gestor, você quer um líder que te dê a capacidade de ter autonomia. Então na hora dos seus requisitos, você escreva bem certinho, que é pra gente dar o comando adequado pro nosso cérebro. Tenho certeza que isso vai te ajudar a tomar as melhores
melhores decisões e fazer a melhor escolha para os próximos passos da sua carreira. Se você gostou desse vídeo, já curte aqui, né? Já encaminha para outras pessoas que você sabe que também tem essa inquietude de saber se estão no momento certo da carreira ou não. E agora que você já sabe que você precisa ter requisito, que você precisa ter um caminho de construção, uma visão a longo prazo, você com certeza vai estar aqui nos próximos vídeos para que a gente possa ir construindo junto essa visão a longo prazo. Um grande abraço e a gente se vê no próximo.